Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos aqui hoje no dia da live, terça-feira. Eu tava te esperando pra gente falar sobre como montar um escritório com sócio ou sem sócio, hein? Se essa é uma dúvida que paira aí na cabeça de vocês, eu quero conversar um pouquinho e colocar vocês para pensarem, colocar vocês para entenderem todos os pontos que vão interferir lá na frente. Então, bom dia para todos vocês. Bom dia para aqueles que estão vindo aí da jornada conosco. Meus alunos, que no sábado eu fiz uma mentoria aí com eles, devem estar com a cabeça cheia de informações. Os alunos estão aí, em pleno ar de mentoria. Bom dia para quem começou hoje mesmo. Doutora Mical, vou lá assistir uma aulinha com ela. Quem chegou agora no meu canal, bom dia também. Bom dia, Fernando. Bom dia aí para os meus alunos que estão chegando. E dizer um pouquinho para vocês que hoje eu tenho uma surpresa para vocês, hein? Surpresa, surpresa, surpresa. Quem tá chegando aí na live, entra, fica comigo, que eu tava te esperando. E esperando por motivos bem simples, viu, gente? É coisas que vocês vão usufruir muito, muito mesmo. Conversando com a minha equipe agora, antes de entrar na live, e elas falaram pra mim assim, doutora Mical, nós estamos com 5 vagas de boletos que não realizaram pagamento na semana passada. 5 boletos que fizeram matrículas, optou pela opção boletos, não fizeram matrícula no nosso curso Mapeando a Cobrança Escolar. Então, se você participou lá da rota dos honorários diários e mensais, que sabe o que é um honorário em dobro, com um modelo de negócio completamente extrajudicial, você que tá aí me ouvindo mesmo, e que pensou que todas as possibilidades para você estar nessa turma acabou, ainda tem 5 vagas que a doutora Isabela está abrindo hoje aí, de 5 alunos que fizeram matrículas, optaram por boleto e não realizaram pagamento. Como a gente deu prazo e não realizou, eu vou recondicionar essas vagas para você fazer a sua matrícula. Olha, o que eu quero aqui na rota dos honorários diários e mensais são pessoas comprometidas. Porque quem quer montar um modelo de negócio como esse, vai trabalhar muito. Opção para você montar seu modelo de negócio do tamanho que você quiser não falta, de jeito nenhum. Pelo contrário, o modelo desse negócio, ele é do tamanho que você quer. Eu tenho alunas, gente, estão aí com 70 instituições. Eu tenho alunos que estão aí com suas 2, 3 escolas e estão super felizes, tá no seu limite de trabalho. Esse modelo de negócio, inclusive, ele é muito democrático nesse sentido, porque o fluxo de clientes, ele vem a partir da demanda da própria instituição que você fechou. Então, uma instituição pode trazer uma carteira inteira de clientes. Então, fica atento nessas 5 vagas, que a doutora Isabela tá abrindo hoje. Aí, eu já encerrando a live, já vou colocar lá para vocês o link, porque quem não participou da rota vai poder participar dessas 5 pessoas que deixaram de pagar o boleto. Ok? Você que tá aí me vendo, quero ver, antes de eu falar um pouquinho sobre o escritório, só ou com sócio? E aí? Qual que é a melhor opção? Só vou encarar esse modelo de negócio. Voltei. Doutora Mical, o que a gente faz? Vou fazer sozinho esse modelo de negócio? Vou entrar com sociedade? Eu ouvi tanto dessa última vez, né? Nós estávamos aí em pleno processo de matrículas. E os meus alunos trouxeram tanta essa indagação para mim. Sábado mesmo, antes de entrar na nossa mentoria, eu conversei com alguns alunos no direct e eles também trouxeram essa preocupação.
Doutor Mical, vai ser... Eu quero montar esse modelo de negócio. Será que seria melhor eu montar com uma colega? Eu tenho uma colega, doutora Mical, que ela tem interesse, mas eu não sei se ela lá na frente vai se manter a pessoa com o perfil de sócio que eu quero. O perfil de sócio que o meu modelo de negócio precisa. Uma boa preocupação. Porque o modelo de negócio ele não deve ser pensado só hoje, mas no amanhã. Qual é o perfil ideal da pessoa que deve estar te acompanhando amanhã? Quando o seu negócio estiver fluindo. Amanhã, quando o seu negócio estiver tendo um caixa que realmente você pode dizer, essa empresa é fluida. Essa empresa, ela tem muita qualidade de faturamento. É nesse momento que a sociedade e a pessoa que você tem como sócio mais importa para você. Eu já tive vários perfis de sócios, até chegar hoje aqui e encontrar um modelo com parcerias, que foi a que eu mais gostei. Mas a que eu mais gostei foi a que se encaixou na minha realidade. Não quer dizer que é a sua. Todas elas têm seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Vocês que estão entrando aí agora na live, senta e me ouve um minutinho. Ouve, porque o que eu vou dizer é para vocês que inclusive gostam de empreender, mas tem medo das consequências do empreender. E a sociedade é o medo que maior você deve ter mesmo. Porque aí as consequências que devem ser somadas, talvez podem se tornar lá na frente algo que se torna só sua responsabilidade. E eu vou começar essa live de hoje com esse tema, com a seguinte reflexão. A sociedade ideal, a parceria ideal é aquela em que você faz, mas as duas partes têm algo a entregar. Fazer uma sociedade, trazer alguém para compor um processo, um modelo de negócio que você tem, ela só tem sentido se você trazer alguém que traz algo para somar no seu negócio. Se essa pessoa, ela não soma, ou é uma pessoa em que você vai ter que preparar ela para o modelo de negócio, pode ser bem perigoso. Porque quando eu trago alguém que tem uma bagagem zero para o meu negócio, e eu vou só preencher essas lacunas, completar essa pessoa, completar o que ela precisa. É muito arriscado. Porque ela vem com a mala vazia, eu encho a mala dela com processos de conhecimentos, com faturamentos, clientes, conhecimento, que é uma das mais importantes. Especializo, mas ela entrou com nada. Pois é, mas está saindo com muito. E a hora que esse sair acontece, ela sai levando clientes, faturamentos, divisões dos bens, dos patrimônios conquistados, que seja uma mesa, um laptop, que seja uma impressora, não importa. Hoje começa assim. E amanhã? Qual é o inventário patrimonial que essa empresa vai ter? O inventário patrimonial, gente, ele vai se constituindo em uma empresa do início. Ele não é o maior inventário patrimonial da empresa no começo. Ele sim pode vir zerado, o patrimônio da empresa. Porque o nosso modelo de negócio, ele requer primeiro que você se especialize. Porque com o conhecimento que você tem, você pode trabalhar em qualquer escola.
Você pode trabalhar com qualquer instituição de ensino. E o faturamento que essa instituição tem é fruto desta parceria com a instituição. E se esse parceiro vem sem nada, o que nós vamos poder dividir amanhã? O 100% que você entregou. Sociedade é igual casamento. E eu diria para vocês que é um casamento tão difícil quanto os que a gente hoje tem, né, em regime de comunhão de bens, porque você tem que ter uma confiança gigante no outro. Eu vou passar para vocês, ponto a ponto, do que eu considero mais importante nas sociedades ou parcerias que vocês venham fazer. Porque isso se torna fundamental nas suas escolhas amanhã. Mas eu quero saber dos que estão aí comigo hoje, quem de vocês, ergue a mãozinha para mim, quem de vocês tem vontade, ou acham que só dão conta, ou querem, ou tem uma pessoa para fazer parceria, ou para fazer uma sociedade no escritório de advocacia, ou no escritório que você quer montar, no seu modelo de negócio agora. Os meus alunos que estão aí e que têm vontade de ter sociedades. Quem de vocês acham que vieram para essa live? Eu imagino que quem veio para a live veio porque tem uma certa curiosidade. Quem de vocês, erga o dedão aí, acha que sociedade é um modelo que te interessa, é um modelo que você quer iniciar com ele, pensa de começar com ele? Se você pensa, me fala aí, porque eu quero dividir com vocês alguma experiência que eu tenho nessa área. Gente, trabalho com recuperação de crédito há 22 anos. E é óbvio que quando eu comecei a minha empresa, o meu modelo, né? O dia que eu comecei realmente a entender que eu estava empreendendo, eu pensei em várias formas de trabalhar. A Nora Vani falou aí que é sociedade com a professora. Com a professora não, hein? A professora já não quer mais sociedade na vida, não. Iniciei esses dias com um advogado. O Mauro tá falando aí com a gente. Então, vamos conversar porque vocês já pensam alguma coisa sobre isso. Montar o escritório sozinho ou acompanhado. Quando eu comecei a advogar, e eu quero ver se vocês se identificam com o que eu vou falar para vocês. Eu estava trabalhando em uma das minhas instituições de ensino. E essa instituição, eu tinha um salário muito bom, eu tinha um reconhecimento profissional muito grande, porque eu tinha saído lá da biblioteca e cheguei nessa escola como coordenadora pedagógica. E quem trabalha com escola sabe que você vai graduando profissionalmente dentro de uma escola quando você chega numa área de coordenação pedagógica, de orientação, né? Já dentro de uma orientação do ritmo da empresa. Quando você tem ali dentro da escola um coordenador pedagógico, depois do coordenador é o diretor da instituição. Então, quando você chega nessa função, nesse cargo, é porque você já chegou quase aqui no topo. E depois de diretor, que geralmente são os donos, já não tem mais onde você ir. E eu já era coordenadora do ensino fundamental da escola. E ser coordenadora daquele ensino fundamental me oportunizou a conhecer muito as experiências internas da escola. Tanto como é que funciona a cabeça do aluno com a rotina ali da escola, até entender também as normas da instituição, as regras dessas instituições. Bem como ser coordenadora me ensinou as legislações básicas que orientam o regime das disciplinas da instituição, sobre autorizações das escolas, o que a escola deveria ter, oferecer para esses alunos, qual é a grade curricular, o que a fiscalização faz dentro da instituição. Essas grades curriculares têm uma quantidade de aulas mínimas, qual é o perfil de professor, então, que vai ocupar as diferentes grades dessas disciplinas. Você preocupa com tudo para fazer essa escola andar.
Leone está falando, sociedade só se o outro tiver que completar e tiver a mesma visão que você. Senão as coisas não caminham numa boa direção. E você está completamente certo. E é aí que eu quero chegar. Quando eu cheguei a montar meu modelo de negócio, eu cheguei a montar um modelo que eu conhecia muito de escola. Eu vinha de uma instituição. Eu era coordenadora pedagógica, mas eu fui professora, eu fui bibliotecária, eu fui coordenadora disciplinar. Eu fiz atendimento de processo de matrículas. Eu fiz cobrança escolar. Eu atendi pais. Eu fiz atendimento das famílias na entrega de notas. Eu vi pais tirarem seus alunos, seus filhos, porque não tinham como pagar a instituição. Então, eu tinha uma bagagem muito grande para abrir esse modelo de negócio, porque o que nós precisamos no nosso modelo de negócio é se especializar. E isso eu já estava fazendo dentro das escolas. Eu já estava me especializando. E ao me especializar dentro dessas escolas, eu trouxe uma bagagem que um parceiro não tinha. Ele não tinha conhecimento do que é uma escola. Ele não sabia sobre o que fazer na cobrança escolar da escola. Não sabia da preocupação que a escola tinha de manter esse pai. E nem gatilhos na hora de conversar com esses pais. E eu tinha, mas eu tinha porque eu conversei com centenas e centenas de pais dentro das escolas já. Eu já sabia como funcionavam as dores da escola e as dores do pai. Eu já entendia por que uma escola tinha inadimplência e outra tinha uma maior, outra tinha uma menor inadimplência. Eu já sabia o que a cabeça do gestor pensava. Tá bom, Mical. Ora, o que eu não sabia é que isso tem um valor agregado. Eu sei que o que eu tinha de conhecimento dentro da escola me trazia uma noção muito boa de trabalho, mas eu não sabia ainda que isso era um valor. E como eu ganhava bem na escola, eu queria manter meio período da escola e meio período eu começaria a me jogar no mercado e empreender nessa área, porque eu poderia agora montar esse processo de recuperação de crédito que eu fazia lá dentro da escola, dentro de um modelo de escritório. Comecei sozinha, montei o meu home office. Mas aí você quer crescer, você não quer ficar só ali. E eu sou uma pessoa que eu sou inconformada de ficar do mesmo jeito. Eu mudo sempre muito as coisas do lugar, porque eu penso que as mudanças, elas trazem evolução para a vida da gente. As mudanças, elas trazem pra gente uma sensação de que você precisa crescer. E eu não sou uma pessoa que me acostumo muito bem de sentir que eu tô parada fazendo as mesmas coisas sempre, parece que não tô evoluindo. E eu saí do meu home office e montei o meu primeiro escritório. Era na frente de um fórum. E lá no fórum de Goiânia, na rua de trás, tem um monte de escritórios que são muito grandes. Porque eles foram feitos ali daqueles modelos de famílias que passam de geração para geração. E um desses escritórios estavam lá com salas disponíveis porque o colega, que era dono daquele escritório, ele já estava com a sua advocacia reduzida. E ele não queria sócios, ele queria pessoas que locassem e dividissem com ele a recepcionista. Porque aí cada um tinha sua sala, a gente pagava como se fosse um condomíniozinho para o escritório funcionar com café, com a secretária. E ali tinha em torno de uns 6 advogados. Cada um cuidava da sua vida, do seu horário, da sua sala. Na parte externa, nós tínhamos essa pessoa que cuidava da recepção, limpeza e ainda servia o cafezinho ali para o cliente e atendia telefone se fosse preciso. Pronto. Montamos ali a nossa primeira ideia de escritório. Só que eu trabalhava meio período na escola. Então, a necessidade surgiu de ter um parceiro. O que eu tenho visto? O Samuel falando aqui que não tem boas experiências com a sociedade. O que eu tenho visto, Samuel,
são que nossos colegas que começam aí a querer empreender na recuperação de crédito escolar se sentir inseguro. Então, nós temos aqui dois perfis de pessoas. Um que quer uma sociedade, porque ela não tinha tempo 100% integral para montar o seu escritório. Esse era o meu caso. Eu não tinha 100% do tempo. Metade desse tempo eu estava dentro das escolas. Metade eu queria ir para o escritório, fazer o trabalho com as escolas, porque eu já tinha nessa época o Colégio Maria Júlia e o Colégio Conexão. Maria Júlia eram 2 unidades, o Conexão eram mais 2 de cursinho, e cursinho de 6 meses era lotado. Tinha tanta cobrança, mas tanta cobrança que meio período era inviável. Você que está me assistindo, número 1, procuro uma sociedade porque eu tenho insegurança. Eu quero ter alguém que me dê segurança para fazer o meu modelo de negócio funcionar. Número 2, eu procuro uma sociedade porque eu não tenho tempo inteiro para fazer o trabalho. Me fala qual de vocês que estão aí comigo são. Vocês são o número 1 ou vocês são o número 2? Coloca aí para mim, para eu entender e a gente continuar. Se é 1 ou 2? Aquele que precisa de alguém porque está inseguro, ou aquele que precisa de alguém porque você não tem tempo para fazer sozinho o negócio andar. Aí, nós temos aí já o Leone, a Kênia falando, eu não tenho tempo sozinho. Esse é um problema gigante. Esse é um problema gigante mesmo. Por quê? Porque tempo diminui sua produção. O Cláudio e a Nora Pavani, Mauro, todos eles estão falando, tenho insegurança de começar sozinho. Bem, aqui então nós temos 2 casos com a mesma quantidade de pessoas envolvidos com a mesma ideia. Eu quero montar, eu quero empreender, mas eu não tenho tempo ou eu tenho insegurança. O que eu fiz lá atrás então? Presta atenção aí vocês, hein? Eu procurei uma pessoa que ainda não tivesse o mesmo nível de conhecimento que eu. E naquela época eu já era advogada. Então eu procurei um estagiário que foi me apresentado por uma colega, inclusive. Eu não o conhecia na minha vida pessoal, mas era uma pessoa que ele conhecia muito, uma amiga minha. E era uma pessoa já de meia idade. Não era um estagiário desses que entra aí na área do direito com 19, 20 anos. Era uma pessoa que já tinha lá seus 37 anos de idade. Ou seja, ele era mais velho do que eu mesma. Porque nessa época eu tinha 23 anos de idade. E ele, apesar de ser um bacharel em direito, né? Ele estava concluindo o curso de direito. Ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento de vida. Era um empresário. Porque, gente, uma pessoa que é bacharel, né? Aos 37 anos, ele tem uma outra fonte de renda. Ele não está vendo só no direito a fonte de renda. Ele busca no direito uma melhor fonte de renda. Ou uma fonte de renda complementar. Mas não é a única fonte dele. E isso era para ele. Ele tinha uma loja de bicicletas, inclusive, na época. E ele tinha essa fonte de renda. A esposa era que cuidava da empresa dele. E ele queria se dedicar e aprender mais, porque ele pegava já ações. Então ele era uma pessoa que já era um captador de ações. Ele buscava outros clientes lá para a advocacia dele e um colega assinava. Então eu pensei, ele é uma pessoa que vai me ajudar a ter clientes. Ele já é uma pessoa que sabe conversar, que já tem empresa, é uma pessoa que entende o que é empresa, ele agrega nessa área de serviço. Foi o meu pensamento. E qual é a expectativa e realidade disso? Vocês que estão aí querendo montar suas sociedades, a expectativa e realidade era a seguinte: realmente ele me auxiliava muito. No meio período que eu não estava, ele fazia muita recuperação de crédito desses devedores dentro do meu escritório. Eu não tinha tempo para montar as planilhas de acertos. Eu não tinha tempo para montar as planilhas de controle de cobrança
por escola. E ele mandava muito bem na computação e fazia essa parte toda. Era uma sociedade bacana nesse sentido. Mas, olha as habilidades. Eu era a pessoa que captava a escola. Eu era a ponte de linha de frente. Sem mim, não tinha escolas. Porque quem manjava de escola era eu. Aparentemente, quem tinha, assim, uma conexão, que fazia conexão com a escola mais rápido sou eu, porque ele tinha uma aparência bem rústica, bem mais, assim, inclusive mais bruta, né? Aquela pessoa que não sorri muito, que é bem bastidor mesmo. Não pode nem jogar pra linha de frente. Porque quem vai captar a escola tem que ter sorriso no rosto, tem que ter conexão com o dono de escola. E isso ele tinha muita dificuldade, porque era uma pessoa fechada e muito, assim, geniosa, né? E transparecia na sua postura a natureza difícil que ele tinha. Mas uma pessoa inteligente, um profissional que fazia parte ali da minha rotina para aquele momento. Ele queria ter um escritório para começar a aprender do direito, para quando ele terminasse ele já tivesse com um pé dentro da área, e eu queria uma pessoa que eu pudesse exercer meu empreendedorismo no meio período que me sobrava, porque no outro meio eu estava ganhando, eu trabalhava e ganhava minha renda fixa na CLT dentro da escola. E isso tinha ali dentro da nossa rotina alguém que ele colocava a coisa para funcionar aqui dentro do escritório. A cobrança que eu fazia era com gatilhos, a cobrança que eu fazia era até 8 horas da noite, que eu entrava 1 e saía 8 horas da noite do escritório. E nesse meio período ele cuidava da empresa dele e eu ficava dentro do escritório. Então era meio a meio. E o que o um entregava e o outro entregava dentro do escritório, eu entregava clientes. Todas as vezes que eu saía, eu sabia muito bem como captar uma escola. Eu sabia o que oferecer para essa escola. E a escola tinha uma confiança de trabalho em mim que pouquíssimas pessoas teriam. E eu diria que quase ninguém. Porque eu conheço de escola. Quando eu sento dentro de uma instituição, eu já tinha um modelo de negócio. Vocês estão lá hoje estudando mapeando cobrança escolar, porque eu peguei o mapeando cobrança escolar, tudo que eu já sabia e coloquei em aula. Mas quando eu entrei dentro das escolas, não era assim. Eu entrei para dentro das instituições, o mapeando estava só na minha cabeça. Eu já tinha mapeado as escolas na minha cabeça. E chegou num ponto que eu tive que decidir, eu continuo ou fico aqui, nessa escola? Quanto que eu tô ganhando nesse escritório e quanto que eu ganho nessa escola? Aqui, ó, tem muito mais possibilidade de crescimento profissional, então eu vou ter que ter coragem e vou ter que me lançar nisso. Porque dentro das escolas, eu já tinha chegado no meu limite. Eu era coordenadora pedagógica, daqui eu não ia crescer mais. Então, quando eu digo para vocês que não tem tempo, que vocês têm 2 funções, vocês têm que pensar exatamente nisso. Eu cheguei aonde eu tinha que chegar, na margem de ganho aqui, eu vou ganhar mais do que isso. Isso aqui me deixa feliz, porque a escola ainda tinha esse ponto. Eu não era feliz trabalhando dentro de escola. Eu gostava muito da minha área jurídica. Eu queria muito que ela desse certo. Eu não tinha pai, eu não tinha parente para trabalhar nas outras áreas, mas eu tinha o conhecimento de escola e eu queria muito que desse certo para que esse conhecimento meu fluísse também. Porque era a parte de direito escolar que eu me apaixonei. Eu não apaixonei pela parte pedagógica, mas na parte do direito escolar eu me apaixonei. Então eu tinha uma paixão, um capital de paixão muito grande. Eu tinha um capital intelectual de conhecimento da escola muito grande. Eu tinha todo o mapa de instituições já na minha cabeça para captar. Tudo que eu ensino para vocês hoje no Mapeando a Cobrança Escolar era o que eu já tinha aprendido fazendo lá nas escolas. Eu já tinha os networks para eu captar a escola. Eu estava dentro das escolas. Minha irmã era professora, coordenadora também. Dava aula de informática, que naquela época a disciplina de informática veio muito forte dentro das escolas. E elas começaram a ensinar
informática. Minha irmã era coordenadora de informática e robótica da escola. E como ela era a única professora dentro de Goiânia que dava aula de robótica e informática, e era a disciplina que começou a ser um diferencial nas escolas, igual elas falam hoje sobre o inglês bilíngue, que se tornou uma novidade de uns anos para cá. A informática era o grande carro-chefe, então as escolas estavam montando laboratórios e laboratórios imensos de informática para dar aula de informática para o menino. Ele não tinha computador, ninguém sabia nem de internet naquela época, que não tinha, só tinha computador. E a minha irmã foi para São Paulo e se especializou na área de informática, robótica. Quando ela chegou em Goiânia, ela era disputada pelas escolas. Então eu tinha um network gigante, onde minha irmã tivesse, eu teria como oferecer o serviço, que eu já sabia das escolas. Tinha um serviço que eu poderia estar colada, grudando, collab na minha irmã, para eu poder fazer esse trabalho. Então eu tinha conhecimento da área, eu tinha capital intelectual de domínio das escolas, eu tinha captação das instituições e eu tinha um network fortíssimo. Não tinha como meu modelo de negócio ter algo que é importantíssimo, que é cliente. E ele, o que ele trazia? Uma habilidade na hora de organizar, ele trazia as habilidades dele na hora de colocar dentro das planilhas separadinho. Ele tinha uma habilidade grande, matemática, de falar, Mical, desse jeito aqui a gente não ganha dinheiro, desse jeito aqui a gente não ganha dinheiro. Por quê? Porque ele tinha tempo para pensar o modelo. Ó, nós temos que ter honorário, o honorário não pode vir só da escola, tem que vir em dobro. Ó, o jeito que você tá fechando contrato com a escola não tá dando certo. Vamos pensar no outro jeito de fazer contrato. E aí, a prática do escritório, nós dois fomos montando juntos. Só que chegou num ponto que eu largo a instituição e eu quero continuar sozinha. Por quê? Pelo simples ponto. Nós dois não agregávamos clientes da mesma forma. Nós tivemos dentro do escritório uma parte operacional em que ele era bom. Mas operacional, eu olhava para aquilo e pensava, eu posso pagar alguém, então. Ele não dá conta de captar escola, o perfil dele é péssimo. Eu não posso pisar na escola que eu trago ela para cá. Eu preciso, então, de um parceiro ou de um funcionário? Eu preciso de um parceiro, um sócio? Ou eu preciso de ter alguém que realmente contribua nesse processo? Você precisa compreender que cada passo que você vai dando para crescer no seu negócio, ele também tem que ser construindo no vínculo dessa parceria. Foi onde eu errei. Porque quando eu finalizei a sociedade, eu tive que pagar muito caro pelas escolas que estavam comigo. E as escolas que estavam comigo não queriam ir embora com ele. Elas só ficavam no escritório se tivessem a mim. Eu era a sensação de segurança que a escola tinha, pois a escola só conhecia eu nesse processo. Ela me reconhecia a parceria do contrato de prestação de serviço que eu prestava para a escola comigo. Então as escolas falavam, quando eu sondava elas, diziam, olha, doutora Mical, se a senhora romper aí mesmo, eu não vou ficar com a outra parte. Eu vou ficar com a senhora. E aí, o que eu entrego para uma pessoa nessa hora? Qual que era a minha responsabilidade? Porque a área que eu ia cuidar era a área que eu iria desenvolver. Eu já tinha deixado a escola para cuidar dela. Então, era o momento de eu avaliar e falar o seguinte, se eu entrego 2 escolas, se der merda ali na frente, eu era responsável por isso. E uma escola fala com a outra, se você não fizer um bom trabalho numa escola, você não fica em nenhuma. E vice-versa. Quando você faz um trabalho bom na escola, uma te indica para outra. Então, eu tive que pagar pela cota dele, na saída dele. E foi 1 ano trabalhando para pagar isso. E eu tinha já 1 ano de trabalho construindo um império. E o outro eu tive que pagar para continuar. Então, o que eu posso hoje dividir de uma parceria com vocês, gente?
Tá tudo certo de ter parceiros. Tá tudo certo. Mas saiba onde você vai construir essas parcerias. Sociedade só se faz se você tiver certeza que essa pessoa tenha a contribuir no seu modelo de negócio com a bagagem igual a que você tem para oferecer. Você não pode entregar todo o seu conhecimento para depois você ter que dividir os frutos desse conhecimento nas mesmas proporções se o outro lado não entrega a mesma proporção. Então hoje, avaliando os mercados como eu avalio, eu penso que parcerias, elas são muito mais viáveis do que sociedades. Até o que seu modelo de negócio esteja pronto. Lembrando que, às vezes, você começar esse modelo de negócio, você não precisa nem de parceiro, você precisa fazer testes sozinhos. Faça seu teste sozinho primeiro. Avalie se você hoje tem na sua bagagem muita coisa também para entregar. Avalie como que vocês somando podem ter um exponencial gigante de resultado. Como que vocês somando essas forças podem entregar realmente um modelo de negócio bacana. Porque eu tenho alunas que começaram o seu modelo de negócio, que começou comigo aí igual vocês no Rota. E aí, uma foi para o lado da assessoria escolar jurídica e a outra foi para o lado da cobrança, e eram irmãs. As duas eram fortíssimas, juntas. Uma prestava assessoria 100% educacional e a outra fazia a cobrança das escolas, que ela fazia assessoria. Então, uma fazia treinamento, a outra fazia abertura das escolas, olhava alvará, autorização, planejamento pedagógico, entendia muito dessa parte, gostava muito. Não gostava da cobrança. A outra gostava muito da cobrança e não gostava dessa. O que aconteceu? As irmãs se separaram. Uma foi para a área que gostava de continuar só nas assessorias, de montagem, aberturas de escolas, e a outra ficou na cobrança. Então, você tem que se preparar para estar com uma pessoa hoje, mas também se preparar para não estar com ela amanhã. E pode ser uma pessoa que era um indicado de um colega, como aconteceu comigo, como pode ser sua própria irmã, como aconteceu com a minha aluna no Rio Grande do Sul. E ela é uma das minhas primeiras alunas. Não teve briga, não teve confusão? Tem desgaste, óbvio. Nenhuma sociedade é igual casamento. Ninguém sai sem ter uns resbalinhos. Pela sociedade, você vai largar ela ali, você sai, tem uma rusga. Mas tem umas coisas que você engole choro, convive bem, entende que tem percas, absorve e continua, minha filha. Foi isso que eu fiz, absorve e continua. Só que se preparem, gente. Talvez a parceria ela é muito importante na sua vida hoje. Talvez ela não vai ser tão importante amanhã. Então você tem que avaliar, na hora de fazer uma sociedade, na hora de fazer uma parceria, como é que isso seria amanhã. Então não faça sociedade sem fazer registro de como que vocês vão dividir isso. Como que essa parceria vai funcionar? Não faça isso do boca a boca. Isso é um erro tremendo. Algo da forma que eu fiz, né? Que era um colega que não tinha OAB, que estava começando. Já tive que pagar um preço alto. E eu não tinha contrato. Eu tinha uma parceria. A minha aluna estava com a irmã dela. Não tinha contrato, era uma parceria. Mas é necessário vocês terem as duas coisas. A visão do contrato, se for uma sociedade, e da parceria. Com quem seus clientes vão ficar no rompimento? De quem é a responsabilidade financeira? Do local que você alugou, ou se você não tem alguma despesa fixa? Qual é a indenização que um vai pagar para o outro? Ou se não tem indenização, você é o dono do seu negócio e paga porcentagem para ele. Registre as porcentagens.
Se você não tem tempo e quer um sócio ou um parceiro, tá tudo certo. Se você tem insegurança e precisa de alguém para te alavancar, tá tudo certo. O que não é certo é que você não registre essa forma de parceria, para que em caso de ruptura, vocês dois tenham bem claros qual é o preço que cada um vai pagar por esse rompimento. Como que essa sociedade vai ser desfeita? Principalmente pelo motivo que eu fiz, de manter o seu cliente inerte, inatingível pela decisão da sua parceria ter rompido. O seu cliente não pode sentir essa ruptura. Essa é a parte mais importante. O seu negócio tem que fluir com você ou sem você, com o sócio ou sem sócio. Porque a partir do momento que você assume uma responsabilidade com o seu cliente, ele tem que se tornar o ponto principal de satisfação, se você quer que esse negócio continue. E a bagagem tem que ser parecida, sim. Para que quando você vá despedir do outro, dar o tchauzinho, ele leve na bagagem proporcionalmente o que ele trouxe quando a sociedade começou. Ok? Então fica aí a minha dica para vocês, a experiência minha, da minha aluna para vocês. E quando vocês estiverem aí se sentindo prontos para montar esse modelo de negócio, sozinho ou acompanhado, que cada um traga na sua bagagem aquilo que cada um vai levar quando isso acabar ou encerrar. E que você tenha hoje em mente que isso pode se tornar um modelo de negócio bem grande amanhã, como o meu me tornou. E se isso acontecer, eu tenho que ter um contrato. Eu tenho que ter algo escrito que defina claramente de quem é isso, ok? Fica aí a minha dica para vocês. Nada melhor do que uma boa conversa. As coisas ficarem bem claras a hoje, para amanhã não ter dúvida do que foi definido hoje. Porque é fácil definir as coisas hoje e amanhã dizer, não, sobre isso nós não conversamos e já entrou tanto. Não. Deixe tudo registrado. Que seja algo simples, um contrato simples, que as duas partes assinem, você vai ali e registra firma. Mas não deixa sem registro. E cada mudança que você fizer na regra dessa parceria, registre isso e coloque o colega para assinar. Parceria boa é parceria preto em branco. É isso mesmo, Mauro. Contrate parcerias preto no branco, para que vocês tenham uma amizade e respeito eterno e não se torne uma confusão grande, prejuízo, problema para o seu cliente. A sua parceria, ela tem que ser ou para você crescer, ou em caso de algo não ter dado certo, os dois sabem muito bem, claro, ponto por ponto, o que cada um participou e cada um tem direito a levar. Ok? É isso que eu teria hoje para trazer de contribuição aí para vocês. Eu sei que isso é uma realidade que às vezes a gente precisa. Contratar é algo difícil, um parceiro poderia agregar. Então escolha bem esse perfil de parceiro para que ele agregue. Não pegue só o carro andando, vem sentar no banquinho da frente, na janelinha, com todo... Não, para sentar na janelinha na frente tem que ralar. Ninguém senta na janelinha sem trazer nada, não. Não tenha, gente, ansiedade para fechar essas parcerias. Avalie, pense bem para você dar um passo antes de você tomar uma decisão tão séria e definitiva. Ok? E se você gostou da live e gostou aí do que eu trouxe para vocês, como os meninos, o Samuel, né? Os meninos estão falando aí que as dicas são ótimas, o Samuel disse que foi top. E eu sei que hoje eu contribuí para vocês mesmo. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês. Ó, nós temos 5 vagas do curso
da semana passada. A rota dos honorários diários mensais foi aberta matrícula e se tornou uma Mapeando a Cobrança Escolar. 5 pessoas fizeram matrículas no boleto e não pagaram. Eu peguei essas 5 pessoas que não fizeram, informei que ontem era o último dia. Quem não fez o pagamento virou hoje vagas 5 para você fazer a sua matrícula. Então, se você quer fazer parte do Mapeando a Cobrança Escolar, tem 5 vagas de boletos que serão abertas hoje, mas eu vou abrir hoje, vou encerrar hoje. Quem fez, fez. Quem não fez, não fará mais. Então, quer fazer parte dessa turma? O Mapeando a Cobrança Escolar tá aí, com essas dicas, com essas aulas e muito mais. Para fazer você crescer, honorários extrajudiciais e que te entregue esse resultado. Uma visão do seu modelo de negócio, de gestão dele, de crescimento, de ampliação, de fluxo de clientes, e que você tenha domínio da sua área. Quem sentar na janelinha chega, mas vai saber que tem que agregar. E se você estiver sozinho também, você não vai ter medo nenhum de continuar essa jornada sozinho. Porque você vai ter domínio com grupos, com o grupo do Mapeando a Cobrança Escolar, com a nossa comunidade, aulas uma vez no mês, e todo o bojo, né? Que isso é só a cereja do bolo, o bolo inteiro tá com 5 vagas disponíveis. Tô esperando vocês do lado de cá, viu, gente? Um beijo gigante para vocês, até a próxima aula, viu? Até mais.